Olá para você que está com a gente novamente, acompanhando a programação da TV Unifev. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua companhia. Estamos no ar com mais um programa Cidadania e hoje nós vamos falar sobre o novo plano diretor de Votuporanga, que aliás é muito importante para o desenvolvimento da cidade. Então, não saia daí, o Cidadania já está no ar. Como dissemos na abertura do programa, hoje o nosso assunto é o novo plano diretor de Votuporanga. E nesse primeiro bloco, quem vai conversar com a gente é a secretária municipal de planejamento aqui de Votuporanga, a Tássia Nossa, que já está com a gente. Tássia, primeiramente, muito obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite de estar aqui com a gente hoje no Cidadania. Muito obrigado. Oi, Danilo. Obrigada eu. É sempre uma honra poder participar com você. Ô, Tássia, muitas pessoas não sabem o que é o plano diretor. E para a gente começar o nosso bate-papo, gostaria, por gentileza, que você explicasse para a gente o que é o plano diretor. Então, o plano diretor ele é um instrumento urbanístico que vai traçar diretrizes para o desenvolvimento da cidade, diretrizes para a execução de programas, projetos e ações no decorrer aí de 10 anos dentro do município. Tá, agora recentemente então foi feito um novo plano diretor, então como você disse, isso é feito a cada 10 anos, é isso? Isso, recentemente nós fizemos a revisão da lei que a gente tinha em vigor, né? A cada 10 anos ela tem que ser revista e atualizada de acordo com as necessidades do município. Tá, e isso é algo que mexe com todos nós, né? Mesmo que a pessoa fale, mas para mim não vai mudar nada, acaba sim, na prática, com certeza mudando, não é mesmo? Muda sim, porque o plano diretor ele engloba todos os assuntos do município. Então, mobilidade urbana, paisagem urbana, equipamentos, né, ações no geral na coletividade, uso e ocupação do solo dentro desse território, parcelamento do solo. Então, acaba que engloba tudo. Sistema viário. Tá certo. Conta pra gente, por favor, Tássia, como é que foi todo esse processo mais detalhado? Quem que participou, quanto tempo demorou, que tipo de pesquisas foram feitas, como é que foi isso tudo na prática até chegar a essa finalização, por gentileza? Então, Danilo, foi um processo muito longo, né, de muita dedicação de toda a equipe. Nós ficamos aí com essa revisão do plano diretor durante 3 anos em cima dessa revisão. Tivemos a colaboração dos nossos servidores, né, aqui da Secretaria de Planejamento. Tivemos também alguns servidores contratados especificamente para isso. E também o principal aí, a população participou e muito. A população, foram feitas oficinas territoriais, foram 25 oficinas que nós tivemos aí com a participação popular. Tivemos mais de 300 pessoas participando num todo aí dessas oficinas, bem como também dos delegados, né? Nós tivemos aí um grupo de delegados que foi nomeado, né? Eles foram inscritos e foram nomeados para nos ajudar. Então, assim, foi muito, muito popular mesmo, é o que a população precisava, a gente leu a comunidade, né, e nós transformamos isso em lei. Certo. Ô, Tássia, a gente sabe que, de acordo com o último censo realizado pelo IBGE, Votuporanga ainda não atingiu 100 mil habitantes. Pelo esse estudo que vocês fizeram, essas alterações feitas no plano diretor, deu para perceber alguma coisa em relação ao aumento da população? O plano diretor ajuda nisso para você saber se a população aumentou ou não, enquanto ou não? Nós seguimos os dados oficiais, né? No corpo da lei estão os dados oficiais. Porém, a gente percebe que a população já está mais do que isso. Não temos como te falar em números reais, mas estimados sim. A gente já percebeu que a população está maior do que no IBGE e que a nossa curva da nossa população, né, nossa pirâmide, vamos dizer assim, ela já não é mais uma pirâmide. A população idosa e jovem está mais ou menos equiparada. Certo.
E na prática, teria como você citar para a gente, por gentileza, alguma coisa que muda na vida da gente na prática, ou mudou, está mudando? Olha, o plano diretor trouxe, né, dentro de muitas coisas aqui, a gente trouxe novos zoneamentos, como por exemplo a zona mista, que a intenção é justamente aproximar o comércio das residências. Então isso muda significativamente a vida de todo mundo, né, sem ter a necessidade desse deslocamento ao centro da cidade. Então nós estamos incentivando as policentralidades. São várias regiões centrais, porém nos bairros, né? E uma zona um pouco mais mista, que é o comércio menorzinho, aquele dentro coexistente com a residência, né? Que acaba que facilita a nossa vida aí no dia a dia. A gente trouxe também o zoneamento dos parques empresariais, que antes era só industrial. Com a criação desse zoneamento, a gente está incentivando empresas, né, num porte um pouco menor, porém empresas de grande porte na cidade, só que menor do que uma indústria. Então nós estamos incentivando para que essas empresas se localizem aqui também na cidade e gerem renda, né, e empregos, né, na nossa população. Também na questão ambiental, nós criamos zoneamentos de proteção ao manancial, né, que são as EPAMs ali próximas da represa, toda aquela bacia ali hidrológica. A gente também trouxe questões ambientais de preservação. Temos planos de reestruturação e qualificação de alguns territórios, como, por exemplo, a Avenida Emília Rua Hernandes, que é o que nós já estamos desenvolvendo um projeto de revitalização da avenida e requalificação, trazendo um incentivo, fomentando ainda mais o comércio naquela região, né? Trazendo um belo para a cidade também. Temos também, na parte do licenciamento urbano, nós trouxemos uma nova modalidade de parcelamento aí, que é o condomínio de lotes, que até então a gente não tinha. Ou ele era residencial, né, como conjunto habitacional, ou era o loteamento aberto e depois se fazia uma concessão desse fechamento. Hoje não, ele já nasce como condomínio desde o princípio, sem ter a necessidade de se construir as casas. Bom, também a gente trouxe lotes um pouco menores. Eu fiz uma colinha aqui para não esquecer de nada. Tá certo, tá certo. Fica à vontade. A gente trouxe também os lotes um pouquinho menores do que nós tínhamos antes, e dessa forma uniformizamos para a cidade toda. Então assim ele fica mais acessível e a população pode escolher morar em qualquer lugar, sem ser uma área definida, né, para interesse social, por exemplo. Né? Ele pode hoje adquirir um bem, um terreno em qualquer lugar da cidade com preço acessível e um tamanho justo, um tamanho que seja que traga uma residência com todos, né, os princípios urbanísticos aí e arquitetônicos. Nós também temos a população vai poder participar mais, a promoção, né, da população para dentro dos assuntos da própria cidade, como por exemplo o Conselho da Cidade, que nós trouxemos uma reestruturação do Conselho da Cidade, já estamos em fase de nomeação desse conselho. Trouxemos também a criação do Conselho da Habitação. Até então nós não tínhamos o Conselho da Habitação, então a gente está trazendo esse parâmetro para a habitação popular, né, de interesse social, e também a criação do fundo, o Fundo Municipal do Desenvolvimento Urbano e da Habitação. O fundo vai ser a oferição de recursos, né, para a gente poder investir em infraestrutura urbana, medidas de preservação do meio ambiente, habitação popular, e aí nós temos também um outro conselho que vai gerenciar esse fundo. Bom, no geral é isso. A gente também está trazendo uma proposta no viário, que são os 2 anéis viários, que é o interno e o externo, buscando interligar com mais rapidez e fluidez a população ao centro, a população ao trabalho, moradia e trabalho. O nosso tempo é muito curto, é muito precioso para a gente perder no trânsito. Então, nós estamos interligando isso de forma que seja mais objetiva essa mobilidade urbana. Então, assim, as novidades são inúmeras, né? O plano diretor ele é muito extenso, mas num todo a gente está pensando aí, planejando a cidade a curto, médio e longo prazo. Quem sabe daqui 10 anos eu volto e falo, olha, nós conseguimos cumprir tudo que nós colocamos no plano diretor. Que bom. Bom, pelo que você disse aí, né, de tudo isso que você acabou de nos dizer,
3 anos de trabalho para poder refazer tudo isso, para melhorar tudo isso aí. É pouco tempo, né? Porque é muita coisa, hein? Foi corrido, foi difícil, mas nós conseguimos. Tá certo. Uma coisa... Muito boa. Tá certo. Uma coisa interessante que você disse, que eu achei bacana, é essa questão, né, que a gente chama do comércio de bairro, né? De interagir as residências com o comércio, né? Porque muitas vezes você precisa comprar algum alimento, por exemplo, e não tem que vir no centro da cidade, né? Você vai lá no comércio de bairro e você encontra ali rapidão perto da sua casa, não tem que muitas vezes tirar o carro da garagem, não tem que se deslocar, pegar trânsito, enfim, bem mais prático, né? Isso, e assim, coíbe também a informalidade, né? Porque esses comércios necessitam acontecer. Você está falando, às vezes você quer um cachorro quente, você não precisa vir aqui no centro da cidade para buscar. Você vai na esquina que tem um carrinho, um espetinho, ou às vezes você só precisa buscar uma alface, né? E aí fica mais fácil, perto de casa. E como isso não era permitido no zoneamento, acabava que a gente estava dificultando a implantação desse tipo de comércio, né? E os que tinham ficavam na informalidade. Hoje não, eles podem se regularizar e a gente pode usufruir desse benefício do lado de casa. Como, por exemplo, fazer uma escova no cabelo na cabeleireira do lado. Tá certo. Otávio, nós estamos chegando ao final da sua participação, mas só para nós entendermos um pouquinho melhor, tudo isso aí teve que passar pela Câmara, é isso? Sim, nós passamos por várias audiências públicas na Câmara, nós explicamos tudo à população e aos vereadores, eles nos apoiaram muito em todo o processo, entenderam a necessidade do plano diretor e das novidades que a gente estava trazendo, tivemos esse apoio. Eles fizeram suas emendas, tivemos 21 emendas aí de iniciativa dos vereadores e nós conseguimos aprovar por unanimidade o projeto de lei. Inclusive no segundo bloco, daqui a pouquinho, eu vou conversar com o vereador Jura para ele estar falando da participação da Câmara nesse processo. O Jura foi um dos delegados que, antes de ser vereador, ele participou de todo o processo como um delegado. Então, ele conhece bem o processo de revisão do plano diretor. Foi uma grande força nossa aí, trazendo essa demanda da população, esse diagnóstico da população para dentro do plano diretor. Tá certo. Tá, estamos encerrando, eu agradeço muito mais uma vez a sua participação. Deixo esse pequeníssimo espaço agora para você fazer as suas considerações finais, por favor. Danilo, mais uma vez eu que agradeço, é sempre uma honra estar participando com você, poder falar um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa cidade. Assim, sou apaixonada por Votuporanga, eu faço com muito carinho e já quero deixar aqui, né, além dos meus agradecimentos, um convite para vocês estarem participando com a gente da revisão do Código de Obras agora. Agora nós vamos falar da edificação em si. Então, em janeiro, a gente começa aí essa revisão do Código de Obras. Espero que a população participe, nos ajude novamente para que a gente possa ter um código que sirva à população, né, e que a gente consiga trabalhar da melhor forma possível aí nessa gestão. Tá? Mas, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada à equipe do Plano Diretor, que sempre me apoiou muito, me ajudou muito, a população que nos ajudaram, a Câmara Municipal. Agradecer também ao prefeito, Jorge Seco, pela oportunidade que ele me deu de continuar o serviço que ele havia começado como secretário e agora de trabalhar naquilo que nós fizemos juntos na cidade durante esse período. Tá certo. Estou sempre à disposição. Obrigada. A gente que agradece, obrigado você também. Parabéns pelo seu trabalho, para toda a sua equipe. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. Você está assistindo pela TV Unifev de Votuporanga o programa Cidadania. Hoje estamos falando sobre o novo plano diretor aqui de Votuporanga. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto, como eu disse, para bater um papo com o vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura, ele que participou aí desse processo de revisão do plano diretor da cidade. Rapidão intervalo, eu volto já já e eu aguardo você. Até já. Voltamos com o programa Cidadania. Hoje estamos falando sobre o novo plano diretor. E nesse segundo bloco a gente vai bater um papo com o vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura, ele que participou desse processo de elaboração, de revisão do novo plano diretor de Votuporanga. Jura, primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui no Cidadania. Muito obrigado.
Eu agradeço você, Danilo, que está aí representando muito bem a Unifev, a TV Unifev. Um abraço também ao Alisson e ao Luiz Henrique, que são parceiros dessa produção, certo? É uma grata satisfação estar dialogando com você sobre uma lei tão importante. Tá certo. Bem, Júlio, eu gostaria que você colocasse para as pessoas que estão nos assistindo como é que foi essa participação sua nessa revisão do novo plano diretor, como é que você viu essa experiência, os pontos importantes que você achou que foram alterados. Fique à vontade, por favor. Obrigado, Danilo. Olha, acho que é importante dialogar com a sociedade, é uma lei de extrema importância. O plano diretor baliza, orienta para onde a cidade vai nos próximos 10 anos. E nós pensamos nesse plano diretor em fazer algo muito mais profundo, que fosse perdurar por muito mais tempo. Mas a cada 10 anos nós temos uma revisão. O imbróglio, o embrião de tudo isso foi em dezembro de 2018, quando então o prefeito Dado decretou a instalação do procedimento, de todo o processo, para iniciar a revisão do plano diretor, certo? Eu participei desse processo todo desde o início, desde dezembro de 2018, como cidadão que representei a Associação de Moradores do Portal das Brisas, que tem a Cleusa Liviazzi como presidente. Ela me indicou como delegado da revisão do plano, e depois eu concluí como vereador. Dizer que da importância também de toda a estrutura até chegar na aprovação do referido projeto. Nós tivemos todo o esboço preparado pelo então secretário de Planejamento, Jorge Seva, hoje prefeito. Com toda a sua equipe, destacar aqui também a Tássia, que é arquiteta urbanista, que hoje é secretária de Planejamento, também participou de todo esse processo. Inclusive, a Tássia foi nossa primeira convidada do programa de hoje, falando sobre esse novo plano diretor. Agora a gente bate esse papo com você. E como é que foi para você essa experiência de participar de tudo isso? O que você achou? O que a gente pôde melhorar? Danilo, o mais importante é todo esse processo que foi instalado, desde 2018 até a votação do projeto. Já disse, de toda a equipe da prefeitura, uma equipe de profissionais dedicados que se desdobraram para dar o devido respaldo na elaboração de tal lei. A sociedade civil, através dos delegados indicados pelas entidades, eu fui representando a Associação de Moradores do Portal das Brisas, que é presidida pela Cleuseli, e dizer que nesses 2 anos aconteceu muitas oficinas em toda a sociedade, na cidade e no campo. Isso foi de extrema importância para essa estrutura da revisão do plano, ter ciência do que a cidade pensa, do que a sociedade organizada tinha de demanda, de sentimento para o plano diretor. Eu acho que foi de extrema importância isso. A participação foi efetiva de todas as entidades, tanto das associações de moradores, quanto das entidades de classe da cidade. Eu entendo que nós chegamos no bom termo. Foi desgastante? Foi. Eu participei de praticamente todas as oficinas, e agora, enquanto vereador, nós, junto com o prefeito Jorge Seva, que era o secretário de Planejamento, e também com a arquiteta Tássia e a sua equipe, nós conseguimos concluir com êxito e votamos o projeto há pouco tempo. É claro que essa lei não é uma lei pronta e acabada. Tem demandas da sociedade, inclusive, nós estamos aí, a promulgação da lei foi há 1 mês, 2 meses no máximo, e já tem setor da sociedade com demandas para solicitar melhoria dessa lei, que é o plano diretor participativo. Mas o que eu digo assim, com muita tranquilidade, que o que ficou garantido nessa revisão foi a participação do Poder Executivo, do Poder Legislativo e da sociedade civil organizada, que se empenhou para que o plano chegasse onde nós chegamos com êxito. Bem, o que eu comentei com a Tássia, por exemplo, que mesmo para aquelas pessoas que acham que essa lei, o plano diretor, não mude a vida delas,
isso com certeza acaba mexendo com as pessoas no bom sentido, quer dizer, as melhorias que estão vindo por aí vai beneficiar a toda a população, né, Jura? Não tem dúvida. O plano diretor é que define todo o norteamento, para onde a cidade vai crescer, os instrumentos públicos que a prefeitura deverá, nesse período, estar instalando, né? Nós discutimos desde de todo o debate da área rural quanto da cidade, em todos os aspectos, da questão da educação, a questão da infraestrutura, saneamento básico, esgotamento, a questão do sistema viário da cidade. Quer dizer, nesse plano diretor, por exemplo, Danilo, está estabelecido anéis viários, né, que faz a interligação circundando a estrutura da cidade. É uma forma, por exemplo, de você não ter que atravessar a cidade. Estou citando exemplo, tá? Tem a questão das áreas de expansão do perímetro urbano, quer dizer, os instrumentos públicos de exigência dos empreendedores, tá certo? Quer dizer, toda a expansão do perímetro urbano pressupõe que vai ter um bairro em determinado setor da cidade, e esse bairro necessita de que o empreendedor, o loteador, ele faça os devidos investimentos, tá certo? Em todos os aspectos. A questão, por exemplo, da captação de água de chuva, a questão do esgotamento, né, do sistema de esgoto, a questão da oferta de áreas institucionais para a construção de escolas. Então, quer dizer, nós pensamos em todos os aspectos. E eu avalio, Danilo, assim, com muita tranquilidade, que foi propositivo, certo? Pressupõe também, agora é bom dizer também que nós temos o CONCIDADES, que é o Conselho das Cidades do município, e tem vários instrumentos de acompanhamento da execução dessa lei. Portanto, o que eu digo para a sociedade é que não acabou. Nós elaboramos o plano democraticamente, foi um plano diretor participativo, mas eu solicito à sociedade também um acompanhamento. E aí eu coloco que a sociedade pode provocar o Poder Legislativo, na minha pessoa e também dos demais vereadores, naquilo que a sociedade entende pertinente. Tem algumas demandas que eventualmente possam não estar no plano diretor, que a sociedade vai detectar, e eu me coloco à disposição, ser chamado para entender o processo, entender a demanda daquele setor da sociedade, para que a gente possa analisar se é possível, se é necessário incluir na nova lei. Então, eu acredito que seja isso. O plano democrático, o plano diretor democrático foi concluído, mas agora estamos com a lei em vigor. Então, a sociedade vai acompanhá-la, e observar, se não, o seu cumprimento, e de uma certa forma, se entender que está tendo negligência, se não está sendo cumprida, a sociedade pode provocar o setor competente, tanto o Conselho das Cidades quanto a Câmara Municipal, para que a gente possa fazer com que a lei, o plano diretor participativo, esteja em pleno funcionamento, dando melhores condições de vida à população. E isso, Danilo, a gente não faz mais que obrigação. Eu, enquanto hoje, eu estou vereador, certo? Portanto, cabe também ao Parlamento Municipal essa disponibilidade do seu tempo, dos mandatos vereadores e vereadoras, para que a gente possa, e é uma prerrogativa do Poder Legislativo, né? A fiscalização do cumprimento das leis. Então, portanto, é cabido, né, que a população, a sociedade, possa nos cobrar, para que a gente possa fazer com que o plano seja executado e dê condições melhores de vida à população de Votuporanga, não só da zona urbana, como também da zona rural. Com certeza. Aliás, né, Júlia, a gente que percorre a cidade como um todo aí, fazendo as nossas reportagens, a gente vê muito, né? Ontem você passa em determinado lugar, não tem nada. No outro dia você passa, já tem casas construídas ou salões para alugar. Quer dizer, a cidade vem crescendo muito rápido, então por isso a necessidade também de estar aí ficando alerta em relação ao plano diretor. Não tem dúvida, e essa expansão no perímetro urbano, essa quantidade, Votuporanga está uma expansão fantástica, né? Isso demanda estrutura pública, institutos, né? Escolas, creches,
expansão da água, do esgoto, da captação desse esgoto. Quer dizer, é interessante essa sua colocação, Danilo, que acontece muito isso. De uma hora para outra, em um ano, por exemplo, um bairro que foi lançado, de repente de um ano para o outro, existem lá centenas de construções de casas. E essas pessoas que vão morar nesses bairros, não é isso? Conquistando a casa própria, ela começa também a ver a necessidade de estrutura pública, instrumentos públicos, não é isso? Cobrar segurança, iluminação pública, parque infantil. Você não faz ideia, né? Nesses bairros novos, a demanda para os vereadores muito grande de lazer, né? De parque infantil, de academia a céu aberto, de limpeza, né? Das áreas verdes da cidade. São tantas, e Votuporanga é contemplada com muitas delas, e é fundamental, porque a qualidade de vida passa também pelo ar que a gente respira, não é isso? E as pessoas nos cobram. Então, é verdade, a expansão é muito rápida, quer dizer, e com isso, as exigências da população também acontecem. E eu acho isso de uma profunda democracia, não é? As pessoas fazem investimentos, expandem o perímetro urbano, vão morar nas suas casas e observam a demanda do seu arredor, do seu bairro. Eu não vou citar aqui bairros, porque são tantos bairros que nos procuram, tá certo? Todo tipo de problema. Tem, por exemplo, bairro mais da periferia, onde dá acesso, por exemplo, Danilo, às áreas rurais, estradas rurais, tem os descartes, né? Tem as lixeiras, onde as pessoas que vêm da zona rural descartam o lixo, por exemplo, doméstico. Mas tem pessoas, por exemplo, que não nota a lei. E isso aí tem trazido demanda e a sociedade tem cobrado, certo? E nós temos corrido atrás, cobrado o setor competente, e o setor competente tem atendido, certo? São pessoas que, por exemplo, desconhecem que o pneu não pode ser descartado nessas lixeiras. Ali é lixo residencial, de uma forma que seja fácil para a empresa coletora de lixo, não tenha problema. Mas nós temos observado descarte de televisão quebrada, de sofá, de colchão, de pneus. Quer dizer, isso aí eu gostaria de aproveitar a oportunidade de dialogar com a sociedade que esse tipo de material tem que ser descartado nos ecotudos. Nós temos 3 ecotudos em Votuporanga que recebem todo tipo de material. Então, eu gostaria de pedir, cidadania para essas pessoas, para que elas descartem esse tipo de material, não nas lixeiras, nas entradas da cidade, mas nos ecotudos, que funcionam muito bem. Tá certo. Júlio, nosso tempo já está esgotado, mas antes de encerrar, eu quero mais uma vez agradecer de coração a sua participação. Obrigado por ter atendido nosso convite. Já fica aqui um convite por uma próxima oportunidade. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Danilo, agradeço você, ao Alisson e também ao Luiz Henrique pela atenção, tá certo? E coloco o meu mandato à disposição da população para debater qualquer tipo de problema que eventualmente as pessoas tenham, tá bom? Muito obrigado e boa sorte, continua à disposição. Tá ok, obrigado, um abraço para você. Obrigado. Você assistiu pela TV Unifev de Votuporanga o programa Cidadania. Hoje falamos sobre o novo plano diretor de Votuporanga. No primeiro bloco conversei com a Tássia Nossa, ela que é secretária municipal de planejamento de Votuporanga, e agora, nesse segundo e último bloco, bati um papo com o Jurandir Benedito da Silva, o vereador Jura. Para você que esteve com a gente, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, e eu te aguardo na próxima semana com mais um tema do seu interesse aqui no Cidadania. Obrigado e até lá!